Preceitos. Vivifique o agora. Uma vez tomada uma decisão, não deve jamais voltar atrás, jamais vacilar. Deve começar agora. Não desperdice um só minuto. Você pensa agora é verão, mas logo virá o outono. Aquilo que é bom fazer agora pode não ser bom se fizer um minuto depois. É seguro atravessar agora uma passagem de nível, mas poderá ser atropelado por um trem se atravessar um minuto depois. Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Amanhã terá a missão de amanhã. As folhas das árvores caem no inverno, não por negligência, mas para vivificar a situação desse momento frio. As árvores estão se preparando para desabrochar suas flores na primavera. A beleza majestosa da vida. Não há nada que seja inútil no mundo. Até uma dificuldade acrescenta maior capacidade mental à pessoa. Aquele que se levanta resolutamente numa dificuldade, ser-lhe acrescentada uma beleza majestosa. As dificuldades acrescentam em nós um novo valor. Num pinheiro que cresceu na encosta íngreme, à beira-mar, há uma beleza sinuosa, não encontrada num pinheiro que cresceu em terra plana. As patas traseiras de um cavalo que sobe a montanha pisam exatamente onde pisarem as patas dianteiras, e ele não sofre quedas. Mas um cavalo acostumado em terrenos planos perde essa faculdade. A dificuldade não é uma dificuldade. A facilidade não é uma facilidade. O que é para se entortar deve ser entortado. O que é para se curvar deve se curvar. Ora de modo íngreme, ora de modo repentino, a vida atinge o auge da majestosa beleza. O poder infinito da palavra sim. A palavra dotada de maior peso é aquela que é a mais simples, o sim. Todas as atitudes iniciam-se com o sim, e tudo se concretiza com o sim. Se você sentir qual é a sua missão, diga apenas sim, sim, e a coloque em prática. Consequentemente, isso se realizará seguramente. O sim é uma decisão. É uma decisão em relação à sua missão. Toda dificuldade é vencida ao tomar a decisão de dizer sim à sua missão. E você encontra adiante uma larga estrada plana. O sim torna você livre. O sim é a própria imagem verdadeira. O poder da negação. A força mais poderosa e simples que se confronta com o sim é o não. Em relação à doença, diga um categórico não. Consequentemente, a doença desaparecerá com certeza. Ao infortúnio, também diga não. Nenhuma infelicidade pode ferir você. Quem goza de total liberdade diz categoricamente não ao que lhe desagrada. Nenhuma infelicidade consegue se aproximar dessa pessoa. Pode-se afirmar que este mundo é uma espécie de supermercado que vende livremente todos os tipos de felicidade e também de infelicidade.
A moeda que se usa para pagar isso é a decisão. Abençoe quem o amaldiçoa. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos perseguem. Certo dia, ao ler a Bíblia, tive uma inspiração através dessas palavras. Nessa época, guardava um sentimento desagradável por alguém que, apesar de ter me traído e conseguido sucesso graças à minha ajuda, andava falando mal de mim. Mas, ao ler essas palavras sagradas de Cristo, senti aliviar o coração. Decidi amá-lo. Se ele se manifesta dessa forma diante de mim, é por causa do amor de Deus que adestra minha alma. Só se encontra a liberdade ao se livrar dos apegos. Quando Sakyamuni atingiu a iluminação debaixo de uma árvore e caminhou silenciosamente em direção a Magadava, Buda viu o aspecto extremamente purificado e iluminado de Sakyamuni. Perguntou-lhe quem era, e ele respondeu: sou um ser extremamente superior. Não me apego a nada. Libertei-me de todos os amores e despertei. Declarou ele próprio que era um ser extremamente superior. E era superior porque a nada se apegava e estava liberto de todos os amores. O amor verdadeiramente divino é aquele que liberta. Livrou-se de todos os amores. Assim como a Gama Sutra descreve o estado mental do momento em que Sakyamuni atingiu a iluminação, o budismo considera o amor um apego, um desejo mundano. Refere-se, portanto, ao amor-apego. O amor verdadeiramente divino é aquele que liberta. Não é aquele desejo de usufruir livremente dela ou dele. Deve ser aquele sentimento que ora para que ela ou ele consiga trilhar o caminho verdadeiro. Só assim o amor de uma pessoa passa a ser verdadeiro. Deus não obriga as pessoas nem mesmo a praticar o bem. O amor de Deus é aquele que liberta. O amor conjugal no reino dos céus. Quando liberta verdadeiramente o outro, o amor se purifica e se torna amor verdadeiro. Cristo disse: no reino dos céus, eles não se casam nem mantêm relacionamento conjugal, mas são como anjos no céu. Não significa isso que o reino dos céus as pessoas se transformam em seres assexuados. Todas as criações foram efetuadas através da divisão e união dos polos positivo e negativo do ser único. Portanto, o aspecto do reino dos céus, segundo Cristo, não nega a união dos polos positivo e negativo, significando apenas que não existe relacionamentos carnais indecentes. A união celestial dos dois polos se efetua no nível das almas, tal qual um concerto musical. O corpo faz parte da energia espiritual. O Dr. Alex Carrel, fisiologista e cirurgião do Laboratório de Pesquisas Rockefeller, disse: a nossa consciência em todos os seus estados está mutuamente relacionada com mudanças químicas do cérebro. O cérebro está mutuamente relacionado com o corpo e este faz parte da energia mental e espiritual.
Todos os estados da consciência provocam no corpo humano um determinado estado químico ou fisiológico. Portanto, assim como o homem consegue regular seu próprio corpo através do movimento, consegue o mesmo regulando a mente através da meditação. Estas são palavras de um grande médico que dissecou o corpo humano de todos os ângulos. Livre-se do sentimento de ódio. O sentimento de ódio gera toxinas no sangue. Isso porque a mudança mental provoca transformações químicas no cérebro. E este emite ordem a todos os órgãos do corpo a fim de se prepararem para combater o inimigo. Quando os seres se preparam para combater o inimigo, soltam toxinas pelo ar que expelem e geram toxinas na saliva para mordê-lo e matá-lo. São resquícios da função da era primitiva. O professor Gates comprovou isso por meio das experiências químicas com o ar expelido por pessoas em diferentes estados emocionais. A suprarrenal aumenta a secreção da adrenalina. Livre-se do ódio. É inútil desejar a saúde sentindo-se ódio por alguém. A influência das toxinas emocionais numa pessoa é mais rápida ou mais lenta, dependendo da sua constituição física, delicada ou vigorosa. É semelhante ao fato de existir pessoas que se embriagam tomando só dose de bebida alcoólica, enquanto outras permanecem sóbrias, mesmo bebendo quase 2 litros. Por isso, observando no primeiro momento, pessoas que não sentem muito ódio ficam doentes, enquanto outras que guardam imenso ódio continuam aparentemente saudáveis. Mas chega um momento quando as toxinas emocionais acumuladas atingirem níveis intoleráveis pela constituição física da pessoa. Por mais forte que seja, ela cairá doente, tal qual uma grande árvore que tomba. O universo é um corpo vivo. É possível correr movimento quando há combinação daquilo que se move com o meio no qual ocorre o movimento. Por exemplo, o peixe se movimenta na água, o pássaro no ar, e as ondas de rádio se propagam, tendo como meio o éter do espaço. Então, o nosso pensamento se movimenta tendo o que como meio? Ele se movimenta nas ondas do pensamento que preenchem o universo. É impossível que nosso pensamento não se transmita por todo o universo. Apenas não conseguimos ter consciência disso. Aí se encontra o princípio pelo qual nosso pensamento é transmitido para determinado local e faz manifestar a provisão infinita. A fonte da vida é Deus. A fonte da nossa vida é Deus. Deus é a fonte da infinita vitalidade. É Deus que gera energia vital ilimitada. O fundamental para a cura de doenças é despertar em si a consciência de que é um ser benquisto por Deus. Quem pensa que é malquisto por Deus faz sofrer a si mesmo, por ter no subconsciente o desejo de autopunição. Uma dessas manifestações é a doença. Portanto, se você pensa que é malquisto por Deus, deve reconciliar-se com Deus. Para isso, deve primeiramente confessar tudo a Deus e pedir perdão a Ele, de todo o coração. E assim deve alcançar a sensação de que foi perdoado. Seja perdoado através do arrependimento. A sensação de que foi perdoado removerá a barreira que os separava de Deus.
e daí fluirá em você a força sanadora de Deus. Este é o princípio com o qual Jesus curou doenças de difícil cura, com as palavras: teus pecados estão perdoados. Quando perceber que o mal é um mal, esse pecado desaparece, porque você já está observando a si mesmo de um plano, um degrau acima. Nessas ocasiões, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, vai e não volte a pecar. Deus é onipresente. A vida de Deus preenche o universo, tal qual a água preenche o oceano. E quando a muralha da mente que você construiu desmoronar, ela fluirá abundantemente em você. Para fazer com que a vida e o amor de Deus fluam em você, removendo a muralha da sua mente, dizemos: seja humilde, tenha um coração de criança, abandone o egoísmo. Certa pessoa curou-se de câncer no estômago quando ficou no estado espiritual de entrega total. Assim como penduro a toalha no cabide, entrego totalmente a minha vida a Deus. A toalha não procura ela mesma se pendurar no espaço. Ela se entrega totalmente. Abra a porta para Deus. Confiar totalmente em Deus é entregar tudo a Ele. Entregar a vida a Deus significa oferecer a Deus a nossa vida. Não tentamos tomar de volta algo que oferecemos, não é? Se oferecemos a nossa vida a Deus, Ele tem soberania sobre nós. Portanto, Ele nos salvará. Deus disse: bato à porta, colocando-me de pé fora dela. Será que alguém fechou a porta a Deus por não querer entregar-se a Ele? E lamenta por não obter a cura? Só recebe a cura aquele que se entrega totalmente a Deus. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Compartilhe este vídeo. Deixe um comentário. Toca no joinha. Está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.